Satisfação que eu inicio esse momento, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o autismo com a presença da nossa deputada Flávia Francischini. A gente até conversava um pouquinho antes de iniciar essa palestra, né? Da importância que a gente percebe que cada dia a gente está entendendo mais sobre o aspecto autista, né? A gente fala que não é apenas nas equipes que a gente pode ter essas pessoas trabalhando com a gente, mas a gente sempre vai ter oportunidade, né? E o momento de estar ou na família, ou nos amigos, ou a algum lugar que a gente visite e a gente se relaciona. Tá? Eu espero que esse momento seja muito produtivo, né? Eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui iremos sair de uma maneira melhor do que entramos nessa sala, e das pessoas também que estão nos acompanhando ao vivo, né? Eu agradeço do fundo do coração a paciência pelo pequeno atraso que nós tivemos aí, mas faz parte, nós vamos compensar isso com certeza nesse conteúdo que nós iniciamos agora. Passo a palavra para a Lisiane, nossa gestora de recursos humanos, que vai falar um pouquinho sobre a programação e apresentar a nossa deputada. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lisiane, eu sou responsável pela área de gestão de pessoas aqui da FACIAP. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como mencionou o nosso superintendente, que é o autismo. Nós estamos agora no mês Abril Azul, né, que é o mês de conscientização sobre esse tema. Por isso nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Mas antes eu quero dar alguns recadinhos aí bem rápido para vocês, tá? Primeiramente, a nossa palestra ela é no formato híbrido, então nós temos os colaboradores que estão aqui conosco, participando. Muito obrigada pela presença de vocês. Temos o pessoal também que está nos acompanhando online, tá? Eu peço a todos que deixem os microfones desligados para não ter nenhum tipo de interferência durante a palestra, tá? Quem quiser aí ligar a sua câmera para interagir com a gente, fique à vontade, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta durante a palestra, pode clicar ali no ícone da mãozinha, tá? Para sinalizar. Nós temos uma equipe aqui que vai estar recebendo as perguntas de vocês, tá? Que a gente não conseguir responder agora, nós vamos deixar um e-mail para vocês encaminharem as suas perguntas, depois a deputada vai responder, tá bom? Informo também que a nossa palestra vai ser gravada, né? Vai ser disponibilizada amanhã para vocês no nosso canal do YouTube, tá? Eu peço que todos compartilhem esse conteúdo, né? Para que a gente alcance o máximo de pessoas possível, porque o nosso objetivo é levar a conscientização, né? E as informações aí relevantes para as pessoas que ou foram diagnosticadas com autismo, ou tem algum familiar que foi diagnosticado, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, quais são as orientações, quais são os direitos, né, dessas pessoas. Então o nosso intuito é levar esse conteúdo, essa informação para vocês. Porém, o nosso objetivo vai além disso. Nós também temos o papel de conscientizar todas as pessoas, né, sobre qual é o meu papel nisso, né, como eu contribuo para um ambiente mais empático, para um ambiente que abrace as pessoas, que respeite as pessoas, né? Como que nós aí combatemos todo tipo de discriminação, todo tipo de preconceito e contribuímos para uma sociedade mais inclusiva, né? E que pratique o respeito mútuo para todos, tá? Então, para falar um pouquinho disso, nós vamos chamar aqui a deputada. Antes, só quero falar um pouquinho sobre ela. A Flávia Carolina, né? Flávia Carolina Rezende Jaber Francischini. Ela é deputada estadual, advogada, ex-policial federal. Né? Ela e o Fernando Francischini têm 2 filhos, Fernando e o Bernardo. Com a chegada do segundo filho, seu diagnóstico de autismo, Flávia sentiu a necessidade de representá-los, sendo a voz dessas pessoas na Câmara de Vereadores. Ela fundou o Instituto Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, que atende e orienta famílias carentes para terem acesso ao diagnóstico e orientação sobre o autismo. O Instituto funciona há mais de 10 anos. Flávia Francischini foi a primeira mulher a ocupar a posição de primeira secretária enquanto vereadora na Câmara Municipal de Curitiba, entre 2020 e 2022, pelo partido União Brasil. Durante esse período, ela defendeu os interesses da população da capital paranaense e atuou e atua principalmente para a inclusão das pessoas com deficiências e os autistas. Então eu quero chamar agora a deputada para falar um pouquinho com vocês. É uma honra recebê-la aqui. Deputada, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos, né? É uma felicidade estar aqui mais uma vez.
tivemos um probleminha de horário, mas nada que a gente não recupere agora. E eu fico muito feliz dessa iniciativa vir da sociedade civil, vir realmente da FACIAP, porque nós somos mães, aliás, eu tenho mães aqui, mães, pais de autistas, típicos, que legal, abençoado como eu, não que não, as outras não sejam, viu gente? É porque Deus deu mais um pouquinho de bênção pra gente nessa trajetória, porque não é fácil. É fácil? Não é fácil, é dia após dia a gente aprende com esses anjos. Também não é um mar de rosas, né? A gente fala assim, Flávia, você como deputada, você como esposa de um ex-deputado, você como policial, por que você foi se envolver com isso aqui? Né? Você podia tanto estar cuidando do seu filho, o B está muito bem guardadinho, está me dando trabalho, está estudando agora, mas quando a gente acha que pode fazer mais, quando a gente tem o poder da caneta, e a gente sabe que pode fazer diferença em outras vidas, a gente que é mãe, a gente que é pai, que é cristão, a gente não fica estacionado, né? E é isso que a gente vem fazendo aí há 10 anos, o Bernardo tem 13 anos, a gente tem um instituto já há 10 anos, Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. E depois de montado o instituto é que realmente a gente veio para a política falar sobre autismo, mas era uma coisa que já vivia, né, dentro da nossa casa. Bem, vamos lá, quero agradecer a Elisiane, a Helena e o Luciano, né, pela essa organização aqui, de vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que não só aqui, mas todos os lugares que a gente tem passado, a gente tem plantado uma plantinha, né, para que a sociedade, eu digo isso porque se a gente viesse aqui há 10 anos atrás pensar em falar sobre o autismo, provavelmente a gente não teria o despertar aqui da FACIAP, não por culpa deles, ou de uma Câmara de Vereadores, onde a gente faz todos os dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no interior a gente faz eventos, como foi agora sexta-feira em Colombo, não por culpa também do vereador, nem da Câmara de Vereadores, mas porque a gente não falava em autismo, né? Não quer dizer que não existia autismo. Autismo sempre existiu. Eu costumo brincar que desde Adão e Eva. O que não acontecia antes eram as possibilidades de se diagnosticar uma criança autista, um adulto autista, como a gente tem hoje, através de exames, do diagnóstico, da observação, da escola, cada vez mais que tem nos ajudado com isso. Então, graças a Deus, hoje a gente fala, a gente ainda brinca que há 10 anos atrás, isso são dados verdadeiros, de uma agência americana que faz esse controle, nós tínhamos há 10 anos atrás, a cada 70 pessoas, a gente tinha um autista. Hoje, a cada 36 nós temos um autista. Eu não sei se nesse caminhar aí de diagnósticos, a gente não vai ter daqui uns 5, 6 anos, a gente vai ter aí 3 para 1, 2 para 1. Isso é normal, né? Como é normal uma criança, um adulto autista. Então vamos lá, antes da gente começar eu vou passar um videozinho que a gente faz sempre da nossa equipe, uma mensagem que a gente sempre passa, e aí a gente começa realmente a conversa. É sobre o maior amor do mundo, um amor incondicional, que ultrapassa barreiras e que é capaz de suportar tudo por eles, nossos anjos azuis. Mesmo quando recebemos o diagnóstico, que vem acompanhado de uma mistura de sentimentos, dentre eles o da insegurança, incapacidade, indiferença e até do medo, nada é maior do que o amor e a vontade de ajudá-los nessa luta. Somos seus fiéis parceiros pela busca do diagnóstico, pelo direito de que todos os autistas tenham acesso aos devidos tratamentos e sejam incluídos. Sim, somos pais, famílias, amigos, que os amamos incondicionalmente. Também temos o compromisso de protegê-los e cuidá-los sempre. E mais, eles merecem voar. Eles têm esse direito, sim. Nossa função é ajudá-los nesse sonho e fazer com que a sociedade os abrace. É mostrar que o autismo não é uma doença, é simplesmente um diagnóstico e que deve ser tratado e que merece respeito. É reconhecer o quão fantástico é esse mundo azul. É isso aí. A gente fica muito feliz, gente, quando eu comentei aqui com vocês com relação à Câmara de Vereadores, ou a gente hoje está fazendo um evento aqui, a gente fica muito feliz com essa participação. Sabe por quê? Porque além de não ter, anos atrás, essa mesma quantidade de interesse, essa mesma demanda,
Hoje a gente tem dentro de casa, hoje a gente tem na escola, hoje a gente tem no trabalho onde vocês estão, hoje a gente tem numa rede de supermercados, em qualquer lugar, cada vez mais esse trabalho de inclusão. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque ninguém, nem quem não tem filho autista ou parente autista, ninguém nasce sabendo. Eu tenho certeza. Como é que é seu nome? Leandro. Leandro, com certeza você não sabia que ia ter um filho autista. Não. Né? Eu também não sabia. Lá em casa nós somos inclusive alguém leu o currículo, a Lisiane leu o currículo, nós temos realmente 2 filhos, o Fernandinho que tem 20 anos, um rapaz que largou medicina para ser cantor sertanejo. Imagina o coração da mãe, né? E voltar para ser cantor sertanejo. Mas mãe e pai amam incondicionalmente, então aceitam isso, né? Tem o Fernandinho, de 20 anos. Temos o Bernardo, de 13 anos, que é o nosso autista, que dá nó em pingo d'água hoje, mas que até os 4 aninhos ele não andava, ele não falava, ele usava fraldas. Temos o João, com 28 anos, que não quis saber de política, foi fazer marketing e propaganda. E temos o Felipe Francisquini, que vocês conhecem, de 32 anos, que é deputado federal. Os 2 últimos eu falei que eu ganhei de presente quando eu conheci o Fernando. O Felipe tinha 7 aninhos e o João 4. Então são meus 4 filhos. Vocês imaginam a minha situação, né? 4 cuecas, mais o Fernando, que é o filho da minha sogra, que é o que dá mais trabalho sempre em toda a casa, porque eles não obedecem. Vocês imaginam numa vida normal, numa família normal, o que seriam 5 cuecas, e aí vem uma criança autista. Os meninos já todos grandes, faculdade, quando o Bernardo nasceu, o Felipe já estava na faculdade, fazendo direito. E como é que a gente descobriu? Foi um susto pra gente? Por que a gente vem falando isso? Por que a gente tem essa vontade, esse anseio de sair falando em todos os lugares que a gente chega? Primeira coisa, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, eu não sou neurologista, eu não sou profissional da área nenhuma. O intuito da gente, quando a gente começou a fazer essa palestra e viu que deu certo, foi porque eu, como mãe, como cristã, e eu tenho certeza que qualquer um aqui, mãe é engraçado. Mãe, a gente chega num consultório, se a gente tiver uma tapoeira com biscoitinho, a gente já abre e já sai entregando para todo mundo, para as crianças que estão ali brincando com seu filho. E não diferente era a questão que aconteceu com o Bernardo. Eu chegava nos consultórios com o Bernardo pequenininho, inicialmente o Bernardo nasceu surdo, gente. Até 1 ano, o Bernardo não ouvia nada. E a gente também não sabia dessa questão. Quando ele nasceu, ele foi uma criança que chorou 24 horas, o dia inteiro, noite e dia, de noite à noite, não tinha funchicória para cólica, não tinha nada que fizesse o Bernardo parar de chorar. E aí nós fomos atrás para saber o que tinha acontecido, porque o Bernardo chorava desse tanto. Quando deu uns 10, 15 dias antes dele completar 1 aninho, nós descobrimos que ele tinha a obstrução, 99,5% de obstrução. E aí a gente fez a cirurgia. Aí a gente pensou, bem, agora o Bernardo não vai chorar, o Bernardo não vai se incomodar, o Bernardo vai levantar, ele não conseguia engatinhar, mas ele devia ter labirintite, devia ficar super tonto, né? Porque imagina, não ouvi nada, as pessoas conversando, se movimentando, dando comandos e a criança sem entender. Então quando ele fez a cirurgia, 1 aninho, o médico, o Dr. Lauro, virou para a gente e falou assim, olha, agora tenham muito cuidado, porque qualquer barulhinho, um interfone, um telefone, um sinal, uma campainha, vão fazer com que o Bernardo assuste. Você mora em apartamento ou casa? A gente mora em apartamento. Então é pior ainda, porque aí o som vai ser mais forte. Então diminua o som para não incomodar, porque isso é um dos sinais de autistas. Não quer dizer que são todos. E foi o que aconteceu com o Bernardo. O som tocava, você imagina? Quantos moleques dentro de casa, levando amigo todo dia, aquela bagunça, videogame, menino que não fala, que não fica sem palavrão. E o Bernardo alheio a isso. A gente chamava o Bernardo, ele ficava virado para uma parede e ali ele ficava o tempo inteiro alheio, como se nada estivesse incomodando. E eu falei, não, tem mais alguma coisa. Não é possível, tem mais alguma coisa errada com o Bernardo. Porque ele não obedece o comando. O Bernardo vira para a parede, fica sozinho. O Bernardo fica se movimentando, balançando para cá e para lá. O Bernardo não gosta de criança, ele não gostava no espaço jardim do apartamento. A gente descia para brincar com outras crianças, ele nunca queria brincar com as crianças, ele queria ficar sempre com os adultos, ou com a babá, ou com o funcionário do prédio que estava ali da limpeza, ou pegava a vassoura e ia brincar sozinho, mas nunca com as crianças. E aí, como toda mãe, todo pai, a gente foi atrás de novo para começar o diagnóstico do Bernardo, e foi quando tudo começou. A gente observou, tá ali naquela tela ali, gente, ou nessas aqui, a gente observou algumas questões, algumas características que eu tenho certeza que o Leandro também observou,
que fizeram a gente começar um diagnóstico do Bernardo. E como é bom a gente começar isso antes, como é bom a gente observar que a dificuldade em manter o contato visual, os movimentos repetitivos. O Bernardo pegava um carrinho e fazia assim, ó, movimentava o carrinho, deixava ali, daqui a pouquinho ele ia, andava pela casa sozinho, aí voltava, ao invés de pegar outros brinquedos que estavam junto com o carrinho, ele ia de novo naquele brinquedo. Eles têm muita fixação por objetos que não são de criança, mas objetos de casa, como ventilador, de ficar olhando fixamente para um ventilador, ou para luz, para avião. Então são características que qualquer um, não é um médico, até porque não é um médico que vai observar isso ali, o médico tem consulta 2 horinhas, né? Quem observa são os pais, a gente tem obrigação, porque a gente, como eu falei, nem eu, nem o Leandro, a gente não nasceu sabendo cuidar, mas a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente tem obrigação, e com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, porque se Deus nos deu, Leandro, é porque Ele sabia que a gente tinha algo especial. Ele sabia que assim, não ia ser fácil. E eu falo para vocês, porque muita gente fala assim, ah, mas você tem estrutura, então o Bernardo faz tratamento, faz ecoterapia, ele faz. Mas não é fácil. Eu vou aproveitar para tirar aqui o blazer e vou falar para vocês, eu tô com o meu braço, eu não sei se o Leandro passa por isso, eu tô com o meu braço com 2 roxos aqui. Um aqui e um aqui. Já melhorou, deve ter uns 15 dias. Mas isso é sempre. Eu, a Lu, que é a babá, minha abençoada, está com a gente desde quando o Bernardo estava na minha barriga ainda. Isso é normal, porque a gente vai fazer uma contenção. O Bernardo hoje está do meu tamanho, não é vontade dele me agredir, mas quando ele está nervoso, e o Bernardo tem muito esse nervosismo, ele acaba se mordendo na hora que a gente segurou. Então hoje assim, a gente evita, até quando vai fazer a contenção, ou se o Fernando Francisquinho, o pai, está lá, os irmãos que são grandes, eles ajudam a segurar na hora com calma, sem ser uma coisa assim radical, para o Bernardo não ficar nervoso. E por que você segura, Fábio? Por que você não deixa ele ali? No meu caso, existem casos e casos. No meu caso, o Bernardo se agride. O Bernardo bate a cabeça, o Bernardo se morde, ele precisa ver o sangue até ele parar. Então a gente não quer ver o filho se machucando, então a gente para. Existem outras situações, se a criança está só mais nervosa, gritando, ou se joga no chão, e você pode deixá-la assim, é melhor, porque ela vai se acalmar. Se chega alguém que não conhece para falar, ele vai ficar muito mais nervoso. O que a gente sempre costuma dizer é, se a mãe está por ali, e se você quer ajudar, se você achar que não vai comprometer ali a situação, você chega pertinho da mãe devagarinho, põe a mão no ombro e fala, escuta, você precisa de alguma coisa, quer alguma coisa, não se preocupe, fique bem, a gente entende. Se vocês disserem isso, vocês podem ter a certeza que vocês vão estar dando uma tranquilidade para o coração dessa mãe que vocês não têm noção. Sabe por quê? Porque quando esses filhos se jogam no chão, no espaço público, quando esses filhos começam a gritar, a se bater, a gente que é mãe, eu, pai, a gente não tá nem aí. A gente quer que ele fique bem. Mas enquanto estamos só nós, a hora que você está num espaço grande, num restaurante, numa farmácia, no mercado, num espaço gourmet de um shopping, domingo não é dia de cozinhar, a gente corre para um shopping para comer, no espaço gourmet, e o seu filho faz isso, e aí você olha um monte de gente te olhando, te medindo para cima e para baixo, te condenando, e aí fala assim, nossa, filho do Francisquinho, não é possível, dando birra, não deu educação. Gente, isso dói tanto na gente. A gente já está naquela hora, né, Leandro? A gente já está tão acabado, mas não é acabado de vergonha, porque eu nunca tive. Acabado de tristeza de ver o seu filho acontecendo aquilo ali, principalmente porque você sabe se um dia você não vai estar lá para fazer aquilo ali na hora, para acalmar o seu filho. Esse é o desespero da gente. O transtorno naquela hora ali é por isso. Nem momento é de vergonha não, porque muitas das vezes, inclusive, eu fui medida de cima e embaixo e como uma brasiliense, filho de mineiro, que é bravo, mas ao mesmo tempo muito carinhoso, eu nunca deixei passar desaforo. E nisso eu sempre brigava com o Fernando lá em casa, porque o Fernando era mais polido e eu, não. Tá olhando pra mim, eu olho mais que ele. E o Fernando falava, pelo amor de Deus, Flávia, não me passa vergonha. Eu falei, então sai, vai no banheiro, algum lugar. Eu vou ficar aqui. E aí a pessoa olhava, te media e eu olhava mais forte. E assim, nunca deixei de levar o meu filho para qualquer lugar por conta disso. Porque senão eu não ia estar fazendo nada para ele de bom. E se amanhã ou depois de amanhã ele tivesse que passar por aquilo ali sozinho, ele não ia conseguir. Então, eu sempre fui galinha choca, sempre fui leoa, sempre levantei a cabeça. E aí o povo me olhava, Leandro, eu olhava mais firme. Ele me encarava mais.
para a pessoa ver que isso é normal e que você tem que olhar com esse olhar de solidariedade, de compaixão, porque pode ser que ali, onde estava acontecendo ali a crise, as pessoas assistindo, ali não tivesse nenhum autista. Mas sabe-se lá, se depois vai ter na família um genro, uma nora, um neto, você vai passar por isso porque hoje está cada vez mais normal. Porque autismo, gente, não é doença. Autismo não é doença. Autismo, e quem fala isso, já começou errado. Autismo é um diagnóstico. E nesse diagnóstico, ele se caracteriza por um distúrbio neurológico na criança, no adulto, que fazem com que essa pessoa tenha mais dificuldade para se socializar, para integrar com outras pessoas, às vezes na comunicação sozinha, às vezes para verbalizar. Mas a pessoa não é pior em nada e nem melhor. A pessoa é exatamente igual a qualquer outra. A gente sabe que isso hoje veio como hereditário, né? Quase que 90%. A questão do código genético, na hora que a criança é formada. Quando a criança está sendo criada ainda, na verdade, é um código genético que existe uma mutação ali e é só isso. Não é doença. Então a gente tem que partir desse princípio. O autismo é uma situação que faz com que uma pessoa ou outra tenha uma dificuldade em se socializar consigo ou com os outros, e é única e exclusivamente isso. Lógico que aí tem outras características dentro do autismo. Essa criança não tem controle com o corpo, essa pessoa não tem o equilíbrio, essa outra pessoa tem mais dificuldade para ficar num ambiente cheio. Mas isso aí é só consequência, é só característica. E quem é que é 100% perfeito? Né? Então a gente não pode partir desse princípio. Então assim, por que a gente mostra essas características todas que vocês também têm aí? Por que é importante que vocês saibam isso, mesmo que vocês não tenham nenhum autista na família? Que você não tem, mas você pode pegar um ônibus, você pode ter uma criança ali dentro, um adulto ali dentro, que esteja nervoso, com o carro se movimentando e que teve que pegar aquele ônibus ali sozinho. Às vezes um autista que nem sabe que é autista, um adulto, cada vez mais a gente tem visto adultos com 40, 50 anos que não tiveram um casamento, que não fizeram uma faculdade, que não conseguiram nunca ter um emprego por muito tempo porque tinha dificuldades de conversa, socialização, e aí era demitido. Isso tem acontecido cada vez mais, por quê? Por causa do diagnóstico que hoje a gente tem, graças a Deus. Segunda parte, Igor? Aí muita gente me pergunta, Flávia, foi fácil? Não, não foi fácil. Não é porque a gente recebe um diagnóstico, de repente às vezes tem um plano de saúde, eu era policial, o Fernando também, você vai conseguir diagnosticar o seu filho, então vai ser tudo tranquilo. Não é tranquilo, gente. Até hoje, no dia que o Bernardo me mordeu, às vezes eu chego em casa, estou tão nervosa, vou dar um beijo, ele me morde, eu corro para o banheiro, choro 10 segundinhos, porque não dá, minutos não dá para ele, aí já é muito rápido. Choro, enxugo as lágrimas e volto para o batente. Porque, como a gente falou antes, a gente não nasce sabendo, né? A gente aprende com o tempo. E a gente sabe que o filho ali precisa muito da gente. Agora, há de se condenar a mãe, o pai, a gente tem visto cada vez mais pai e mãe que recebem um diagnóstico e que entram em depressão. Não tem que se falar em condenação de jeito nenhum, porque eu fiquei depressivo. O Fernando Francisquini, meu marido, também ficou depressivo. Só que a gente tem que mostrar, tem que fazer com que todos entendam que essa depressão não é porque a gente não queria aquele filho. Filho a gente quer de qualquer jeito. O medo que a gente teve na hora, foi por isso que a gente entrou em depressão, foi de não estar com o Bernardo 24 horas para suprir tudo o que ele precisa. Eu tenho certeza que quando uma mãe fica desesperada, que recebe um diagnóstico com o pai, não é porque não queria aquele filho, porque filho é uma cruz. Primeiro que filho não é cruz. Né? Na verdade, o desespero, eu acho que deve ser o seu, né, André? De pensar o seguinte, meu Deus, e se um dia ele for discriminado em tal lugar e eu não tiver? E se um dia ele tiver que ir ao banheiro e não tiver ninguém lá e eu ter medo de alguém abusar dele? São esses os medos que a gente tem. Porque a gente quer, a partir dali, ficar imortal. A gente quer ficar 100% com os filhos. A gente não consegue. Até porque a gente não tem só esses filhos. A gente tem uma família, a gente tem os outros irmãos, que geralmente ficam aí um ano, quando você faz o diagnóstico, um pouco mais, não é deixado de lado, mas as atenções vão muito mais para esse filho, porque você tem que aprender a lidar com ele. Se pra gente já não é fácil, você imagina para um irmão.
Poxa, eu tinha atenção da minha mãe. A minha mãe ganhou neném, eu já fico enciumada. Agora eu chego em casa, sento na hora do almoço, vou entregar uma prova, falar que eu tirei nota boa, na hora que minha mãe está falando comigo, meu irmão faz aquela crise, joga a comida para cima, minha mãe e meu pai me esquecem e vou dar atenção para esse irmão. Imagina a cabeça dessa criança. Do filho, a gente precisa dar muita atenção para as crianças, para os outros irmãos, para o marido. Quantos casamentos, gente, quantos casamentos são desfeitos? 70% dos casamentos são desfeitos. É lógico que existem pais excepcionais, pais que cuidam, pais que vestem a bandeira, mas 70% dos pais hoje, quando recebem o diagnóstico, pica a mula, o pai vai embora. Isso é sério. Sabe por quê? Porque aí esse pai deixa a mãe, que assim como ele ficou sabendo da notícia naquela hora, ele vai embora, ele deixa geralmente essa mãe com mais uma renca de filho, com a situação financeira que não é fácil, e com a autoestima dessa mãe que foi largada lá embaixo. E aí vem uma outra preocupação que a gente tem tido cada dia mais, e assim, muita preocupação mesmo, que é a questão das mães estarem se suicidando. As mães estão se suicidando, muitas vezes tiram a vida do filho e depois tiram a sua. Mas por que isso? De desespero. Vou repetir pela quarta vez, a gente repete muito. A gente não nasce sabendo. Essa mãe não tinha obrigação nenhuma. E é a gente que vai condenar então essa mãe se recebeu um diagnóstico, ficou depressiva, ou se o pai ficou... Quem é a gente? O que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto amigo, enquanto vizinho, é abraçar essas pessoas e ver de que forma a gente pode fazer. Pode ajudar, pode dar um ouvido para falar um pouquinho. Porque realmente não tem muita coisa para fazer. A gente pensa muito nisso, e pensando nisso, na questão principalmente dos pais estarem preparados, é que a gente hoje, com o Código do Autista, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, foi um pedido meu, um projeto meu que a gente colocou dentro do Código do Autista, que os pais tenham, por lei, o direito de serem tratados também. Pai, família, vovó, quem cuida da criança. Isso porque antes, nas leis que existem, que vou mostrar para vocês, o autista tem direito ao tratamento, mas a família não. E adianta, gente? Não, pode ajudar sim o autista a ter os tratamentos que são de direito. Mas adianta ele ter um tratamento em casa, um tratamento na escola, no posto de saúde, e aí chegar em casa e ter uma família desequilibrada? Uma família com aquele som na maior altura, do pai xingando a mãe, batendo. Vai ter desequilíbrio do mesmo jeito. A gente precisa dar um ambiente saudável, um ambiente harmonioso para que essa criança fique bem. Porque aí fica bem para todo mundo. É a saúde da família. Até porque ninguém nesse mundo, a gente sabe que vive sozinho. Então a criança vai precisar do amor dos irmãos, do amor do pai, da mãe, da união para poder vencer essa trajetória, para todo mundo caminhar junto. Existem leis, e eu toda hora para cá achando que é o vídeo, existem leis, e aí eu às vezes puxo a sardinha para o meu lado com muito orgulho, essa lei do 12.764 do diagnóstico precoce. Alguém já tinha ouvido falar? Não, né? É uma lei federal. E por que eu puxo a sardinha para o meu lado? Porque essa lei é uma lei que foi proposta pelo Fernando Francischini em Brasília, enquanto deputado federal. A lei, os textos já estavam parados na Câmara Federal há mais de 10 anos, estavam engavetados no Senado Federal. E assim que o Fernando tomou posse do mandato, eu falei assim, Fernando, uma das coisas que eu acho que é essencial é você ter esses olhos na hora das emendas, é você ter esses olhos na hora dos projetos de leis. Ter os olhos uma vez que Deus te colocou lá e te deu um filho assim. E aí a primeira lei que ele propôs enquanto deputado federal e que foi aprovado por unanimidade pelos 514 deputados federais, depois passou para o Senado e foi sancionado, foi a lei do diagnóstico precoce. E por que ela é tão importante? Bom, se eu falei até agora que quanto antes você faz o diagnóstico, antes você começa um tratamento, antes o seu filho vai se desenvolver e vai poder estar nivelado, às vezes com os amiguinhos da mesma sala, ou praticamente da mesma idade. Se você faz o diagnóstico antes, você começa o tratamento antes. O diagnóstico não é só uma vez que você vai na consulta, você vai na consulta, e aí você vai ter uma observação pelo neurologista, pelo psiquiatra. Eles vão pedir para a escola, para mandar um relatório, como é que é a criança na escola, e olha como a escola sempre ajuda. Às vezes, a mãe e o pai nem identificaram o autismo, porque a criança fica ali o dia inteiro na escola, mas a escola já identificou.
que ele tem um comportamento diferente, que ele não admite a frustração, um não. E é por isso que você não vai falar um não para o seu filho, para o aluno? De jeito nenhum. Só que a gente vai falar de outra forma. A criança precisa ter limite do mesmo jeito. Ah, então quando o Bernardo se jogava no chão, no espaço comer, você deixava... Não, não era assim. Eu sabia até quando era uma crise e quando era uma birra, porque eles dão birra também. E eles precisam entender que a gente vai estar lá para suprir aquele momento de necessidade quando ele está nervoso, mas que se ele acha que daqui a pouquinho, porque essa criançada é muito esperta, se ele acha que agora, dando a birrinha, se jogando no chão, eu vou sempre achar que ele está em crise e não vou fazer nada, ele vai fazer isso, como o meu de 13 anos. O meu, quando fica nervoso, na escola, ele sente o olhinho lacrimejando. E aí ele já fala para o tutor dele, Renato, eu preciso sair um pouquinho para respirar. Eles sabem, eles são inteligentes demais. O que eles precisam é lá no início, ele, a família, ser orientado para que ele possa, na hora que tem um estilhaço, alguma coisa que ele vê que vai sentir uma crise, que vai ter uma crise, vai ficar nervoso, ele automaticamente já se reconheça. Começa, o Bernardo, por exemplo, ele sai da salinha, toma uma água e faz a respiração, até 10. Aí respira, respira. Pronto, agora eu posso voltar. Esse autocontrole para eles é muito importante. Para eles e para a gente. Porque a gente sabe que um dia a gente não vai estar lá, né? E ele vai poder se controlar sozinho. Então a lei do diagnóstico precoce é muito importante. E essa lei fala o quê? Ela fala que toda criança de 0 aos 18 meses, gente, toda criança no Brasil de 0 aos 18 meses tem o direito de ser consultado mensalmente no pronto-socorro, no médico, e ali o médico vai ter um questionário, um exame que se chama MChat. Esse exame, eles vão ter perguntas para aquele médico olhar e falar assim, ele está obedecendo o comando? Geralmente com 6 meses, quando você vai levar o filho para fazer a consulta, naquela rotineira que é até 1 aninho, o médico com 6 meses ele levanta, segurando as 2 mãozinhas da criança, para ver se ele já está tendo equilíbrio, se ele já está tendo a estrutura firme. Isso, na hora que o médico está fazendo, ele tem a propriedade, a capacidade e a habilitação também de olhar se ali ele já vai apresentar algum movimento, ou se na hora que ele está puxando a criancinha não está olhando no olho dele, ou se a criança está andando pela sala durante a consulta, batendo a mãozinha no ouvido. O médico estudou isso. Então ele ali, todo mês, ele vai naquele questionáriozinho do MChat, ele vai pegar o prontuário da criança e vai anotar, olha, de um mês para o outro, ele fez isso. Ou ele não fez. Isso aqui faz com que a gente coloque ele aqui do lado para estudar que pode ser o autismo. Ou então não é o autismo, é o TDAH ou outra coisa, eles vão encaminhando para os profissionais. Olha o tanto que isso é importante se a gente começa isso desde o primeiro mês. Ah, mas o médico sabe? O médico sabe. Ele estudou para isso, né? A gente fez os 8 anos de faculdade, mais residência, mais se especializou, ele melhor do que qualquer pessoa, sabendo aquilo ali. E você levando algumas situações, você vai ajudar também a fechar esse diagnóstico. E aí é importantíssimo, porque se você tem esse diagnóstico, quanto antes, você começa um tratamento para o seu filho, que também é de direito, que é a fisioterapia, a fono, a musicoterapia. Aí a gente barra em algumas questões que têm sido cada vez mais difíceis, que é a questão, por exemplo, do diagnóstico. Hoje, a gente tem muito mais autista porque a gente tem capacidade de diagnosticar, ok. Mas tem profissional suficiente para o Brasil inteiro? Eu não falo só pelo estado do Paraná, que é referência em tanta coisa. A gente tem profissional? A gente não tem profissional. Hoje a culpa não tem sido do gestor, do governador ou do prefeito da cidade, que nós temos 399 municípios. Não são eles os culpados. Infelizmente, hoje o quadro de neurologista e de psiquiatra é muito pequeno. E a única pessoa, o único profissional, o único médico que pode diagnosticar, laudar, escrever e assinar embaixo é o neurologista e o psiquiatra. Mas ele não faz isso sozinho. Ele tem, como eu falei lá atrás, a professora que manda um relatório, o terapeuta que manda um relatório, a fono, às vezes a criança já faz uso da fono, leva um relatório. Mas quem faz o diagnóstico final, assina ali, a responsabilidade é do neurologista e psiquiatra. E aí a gente vai ter uma luta grande pela frente, que eu falo que não é nem questão de lei estadual, é questão de lei federal. A gente mandar isso para Brasília e ver de que forma a gente pode ter uma junta para fazer esse diagnóstico, onde a gente possa ter todo mundo, mas fazer um pré-diagnóstico antes, para que não atrase tanto fechar um diagnóstico, porque é verídico, as crianças, às vezes as mães, principalmente no interior,
ficam no posto de saúde esperando para o diagnóstico 7, 10 meses. Aí a hora que consegue o diagnóstico, aí entra em outra fila para fazer a fono, aí depois mais uma fila para terapia no posto de saúde. E olha, vou falar mais, se vocês forem numa faculdade agora, no Brasil inteiro, e ver com residentes ali o que eles estão escolhendo para fazer, e é direito deles escolher, né? Você está vendo cada vez mais dermatologistas, cirurgião plástico, se for quando, porque está dando grana, né? Então está sendo mais compensado, infelizmente. E aí vai ficando cada vez mais escasso esse quadro de profissionais. Então é uma preocupação da gente hoje, é uma preocupação dos gestores. Quantas vezes a gente escuta, eu estava em Colombo sexta-feira, o prefeito falando, Flávio, não tem como a gente contratar, manda o número da pessoa que trabalha com seu filho que a gente vai contratar. Não adianta. A gente precisa de capacitar profissionais da saúde, capacitar professores que nos ajudem a ir cuidando dessa criança para que saibam desde o início o diagnóstico, que ajudem a fechar o diagnóstico, mas que não vão ficar esperando o neurologista e o psiquiatra laudarem, que já vão fazendo um trabalho diferente para a criança, e isso ajuda muito. Então a gente tem o diagnóstico precoce, que eu falei, temos uma outra lei que é a Berenice Piana. Berenice Piana é mãe de um autista, recebeu o prêmio dela em janeiro, lá na Câmara Federal, no Congresso, como mãe parlamentar que levanta a bandeira. É uma senhora que pra gente, assim, tem um símbolo enorme. Porque ela, o dia que viu que realmente o seu filho tinha esse diagnóstico pequeno, ela arrumou a mala com o filho junto, ele ainda se movimentava, hoje ele já não se movimenta tanto, já é adulto, e foi para Brasília e correu todos os corredores, todas as portas de deputado, de senador, anos e anos, até que saísse a lei Berenice Piana, que é a lei do autista. É a lei que nos mostra o respaldo com relação a tutor. Ah, o autista tem direito a um tutor. O tutor pode ficar na sala de aula de 1 a 3 crianças. É a Berenice. Ah, estacionamento, tem o sinalzinho, ou tem o cartão que você recebe da prefeitura. Berenice Piana. A criança, quando chega para um exame, para uma consulta, ela tem direito de ser atendida imediatamente para fazer o protocolo, aquele prontuário, porque ela não tem paciência de ficar ali fora e pode estressar. A Berenice conseguiu colocar, lógico, com outras pessoas, dentro da Berenice Piana, ela colocou os direitos do autista, e que são muito importantes. E tem tudo? A gente está satisfeito com ela? Não, a gente está feliz porque alguém criou a lei. Mas é lógico que, como qualquer outra lei, quando a gente vai usando esta lei, utilizando os seus artigos, a gente vai vendo alguns buracos, algumas lacunas que aí a gente tem que suprir com outras. Como a questão do Mignon, do Romeu Mignon, que foi a questão da identidade do autista. Aqui a gente tem a carteirinha também pelo Estado, né? Então aí vão surgindo outras leis. A lei da inclusão, que existe, que é importantíssimo. Existem outras leis. Aí vocês vão falar, Flávia, a gente ouviu falar no Código do Autismo, que saiu há pouco tempo, lá na Assembleia. A gente trabalhou, eu sou da comissão também do autismo e de deficientes. A gente trabalhou nessa lei 1 ano e 2, 3 meses, para que essa lei realmente viesse, com os artigos, são mais de 200 artigos, e ela vem, não como um corta e cola, um copia e cola do Berenice Piana, ela vem realmente com questões que não foram antes colocadas na lei e que hoje a gente precisa, que é a questão, por exemplo, do tratamento para os pais, que eu falei agora que os pais precisam. Cada deputado, nós somos em 58, cada deputado ali apresentou 10, 15 artigos, projetos de leis que a gente discutiu na comissão, depois foi para a CCJ, onde eu também sou membro da CCJ, analisou juridicamente e a gente mandou para frente. Hoje a gente tem esse Código do Autismo, que foi agora em abril, ele foi aprovado e ele está indo para a sanção, foi aprovado em 2 turnos, passou por todas as comissões na Assembleia e graças a Deus agora ele vai para a sanção para que o nosso governador possa... Não, aí vai para a minha comissão, que eu sou presidente da comissão de redação, vai para a minha comissão, que é do autógrafo, onde a gente analisa tudo de novo, se tem algum erro gramatical, alguma coisa assim, e a gente manda para o autógrafo do governador, ele faz o autógrafo, manda, eu assino, aí a gente manda para o presidente Traiano e para os outros deputados assinarem. Isso é uma conquista, gente, enorme. Agora também não adianta, e o que eu sempre briguei na hora da gente fazer esse Código do Autismo, eu fui muito, no início assim, eu resisti muito, porque eu falava, olha, eu brigo aqui todos os dias no plenário para que a lei Berenice Piana seja cumprida, porque tem um monte de coisa que não cumpre. Eu brigo para a lei da inclusão ser incluída. Aí vocês querem, para ser cumprida, agora vocês querem inventar mais um código? Porque
porque a gente vê a necessidade em cada lugar que a gente chega de questões tão básicas como o diagnóstico ou da inclusão, que a gente fala assim, meu Deus, vai vir mais lei, mais quantas linhas aqui, mais quantos artigos, se nem esses aqui a gente está cumprindo. Então a gente, como executivo, como judiciário, como legislativo, enquanto deputada, como vereador na Câmara de Vereadores, como FACIAP, sociedade civil, cidadão normal, a gente precisa fazer com que essas leis sejam cumpridas, é obrigação nossa. Falei das leis, falei do diagnóstico. Falei do diagnóstico. Eu sempre conto uma história que quando a gente recebeu esse diagnóstico, eu falei para vocês que a gente fica abatido, que a gente fica triste, que a gente fica choroso, a gente precisa, e nesse momento a gente precisa muito. Eu falo que é um tripé, na verdade. A gente precisa, em primeiro lugar, de Deus, porque se não é Deus para acolher a gente, para dar força para a gente naquele momento, a gente não consegue. A gente precisa de bons profissionais que vão nos ajudar com essa criança, com terapia, com tratamento, e a gente precisa da família. É essencial você ter a mãe, você ter o pai, você ter um cunhado, você ter primos que ajudem nesse momento. Porque se começa tudo muito bem feitinho, bem trabalhado, é só desenvolvimento muito mais rápido para a criança e para todo mundo. Eu brinco que na minha casa eu sou filha de mineira e a minha mãe tem escola em Brasília. Ela sempre foi muito brava com a gente. Nós somos em 3 filhas. Sou eu mais velha, com 45, tem a Fabiana, que vai ganhar neném agora com 40, 15 anos fazendo tratamento, ela e marido. A hora que ela largou todos os tratamentos, todas as inseminações, ela engravidou naturalmente, ela e marido. E tem a Bruna, de 27 anos. E na minha casa era só menina, né? Então era só Barbie, não tinha palavrão, não tinha nada do que hoje tem. Pra gente foi um susto. Porque assim, menina é muito delicada. E a minha mãe, o dia que eu liguei pra ela, que a gente fechou o diagnóstico, depois de uns 3 meses, eu liguei chorando, aos prantos. Eu lembro assim, até hoje. A minha mãe falou bem firme comigo, todas as vezes da escola, quando ela estava brava, ela me chamava. Hoje eu até ensinei para a Flávia Carolina aqui, porque assim, normal é Flávia, mas quando ela fala Flávia Carolina, é porque eu sabia que ia vir uma bronca. E nesse dia, na hora que eu liguei para ela, chorosa assim, ela disse assim, Flávia Carolina, você sabe a filha que eu criei. O meu joelho está aqui prostrado e todas as vezes que você precisar, vai estar. Agora você vai entrar no banheiro, foi assim que eu treinei. Você vai entrar no banheiro, você vai chorar 10 segundinhos, vai enxugar a lágrima e eu não te dou o direito de nunca mais você chorar pelo diagnóstico do Bernardo. Você vai chorar por diversas questões. Um dia vai chegar com uma reclamação da escola, um dia ele vai estar nervoso, vai se machucar, um dia você está acabada e vai ter que ir lá porque o Fernando está viajando e vai ser você que vai ter que lidar com ele dessa forma. Aí tudo bem. Mas pelo diagnóstico eu não te dou eu não te autorizo. E ela sempre foi muito firme, sabe? Aquela mãe diretora que falava assim, você chegava com a nota, mãe, tirei 9. Ela olhava pra você e falava assim, o próximo eu quero 10. Aí você saía da sala dela bem triste. Aí chegava com 10, feliz, balançando a prova, achando que ela ia me dar um saco de balinha. Você não fez mais que obrigação, você é filha de diretora. Então ela sempre foi muito firme com a gente, mas eu agradeço muito. Porque essa firmeza, essa segurança que ela me deu, me ajudou muito na hora do diagnóstico. Sabe por quê? Porque eu cheguei e falei pra ela rapidinho me falou pra eu ir lá, enxugar as lágrimas e voltar. Aí ela falou, deixa eu falar com o Nando. Não era nem Fernando. E o Fernando ficou muito mal, muito depressivo. Até porque ele ia pra Brasília toda semana. E ele queria ficar próximo pra acompanhar o tratamento. E aí ela já pegou o telefone e falou assim, oi Nando, tudo bom? Não fica assim. Veja, a gente vai fazer isso, tem alguns livros. Eu falei, mas caramba, eu sou sua filha e você vai falar assim com o Fernando? Ela, acontece que eu sei a filha que eu criei. A filha que eu eduquei. Não que a dele não tivesse sido excelente. Mas eu, como educadora, eu tinha essas questões já dentro da minha escola. Eu te dei essa segurança. E o tanto que foi importante. Porque aí os pais se ajudam. Um momento ele está mais triste, outra hora eu estou mais triste, uma hora está o irmão. E aí a gente se ajuda. Vocês têm visto quanto cada hora eu paro e falo tanto que é importante a família toda estar junto nesse tratamento. É por isso que é tão importante ele fazer o tratamento, o pai e a mãe terem direito a esse tratamento. A gente vai passar algumas imagens para vocês e aí depois a gente comenta.
essa passou no Fantástico ontem. Vocês viram, equipe? A gente já tinha no nosso vídeo, mas essa passou ontem no Fantástico. Calma, mãe. Parabéns pra você. Parabéns. Puto, o moleque 40 minutos segurando no cinto pra tomar ele é autista, Desculpe o desabafo, mas já faz exatos 28 dias que meu filho está em crise. Se agride, quebra tudo, me agride e agride o pai também. Levamos ao médico e o internou, mas no hospital geral se fica em maca nos corredores e ninguém para cuidar. Quem cuida dos pacientes são os familiares. Sendo assim, eu preciso ficar. Estou exausta, cansada, sem dormir há muitos dias e me alimentando mal. Se precisar, tem cuidadores que cobram em média R$150 a cada 12 horas. Resumindo, por dia R$150. O que fazer nessa situação? A solução é deixá-lo amarrado em casa. Como uma mãe pode suportar ver isso e não sentir nada? Já não tenho lágrimas de tanto chorar. Adeus, meus amados amigos. Estou morrendo. Sou covarde por optar em suicídio. Vou encontrar a paz que tanto procuro. É muito triste, né, gente? E isso tem acontecido cada vez mais, como eu falei para vocês. Primeiro vídeo, acho que vocês devem lembrar do filme O Contador, com o Ben Affleck. É antigo esse filme. E foi muito legal a gente pegar essa imagem, quando a minha equipe puxou pra gente colocar na palestra. Eu achei sensacional, porque senão fica só aquele pensamento de que só a mãe fica cuidando. Neste filme, foi o contrário. A mãe foi embora, a mãe não conseguiu lidar com o diagnóstico, ela foi embora, os meninos já estavam grandes ali. Graças a Deus tinha um pai que deu todo esse respaldo, que cuidou do filho. E isso é normal. Você vai condenar essa mãe que foi embora? A gente não sabe o que ela passava. Como é que a gente vai condenar? É lógico, a gente que é mãe, a gente não faz isso. A gente acha que todas as mães, todos os pais são iguais. Mas a gente não está na cabeça de cada um para saber se de repente ela teve lá atrás um passado que não foi legal. Né? Uma situação que de repente ele já tinha uma pessoa autista. A gente não pode condenar. Assim como a gente não pode condenar essa mulher que tirou a vida dela mesma. E não é o que a gente quer. A gente está trabalhando e andando dia após dia para que isso não aconteça. Mas aí vem de novo aquele olhar da gente de recriminar sem saber o que cada um passa dentro de casa. Não só com autismo, com Down, com doenças raras, com câncer. A gente tem que parar de ter esse olhar de condenar as pessoas e começar a olhar de outra forma. A gente teve uma pandemia e antes dessa pandemia as pessoas eram muito mais individuais, eu acho. A partir do momento que a gente teve que, com pai, mãe, irmãos, você chegar num prédio, entregar comida, marmita e dar tchau de longe, ver que seu pai você não podia chegar perto para ele não pegar o Covid. Eu acho que essas situações vieram para poder mostrar para a gente que, independente de materialmente, de condição intelectual, a gente precisava muito mais desse olhar lá atrás, de amar realmente as pessoas, de ver que o mais importante é a pessoa e depois o restante. Então, assim, eu falo, o Covid foi bom? Não, não foi bom. Mas, de certa forma, a gente só aprende com a dor, né? Muitas vezes. Então, foi com a dor de você perder um ente querido, uma mãe, um sobrinho, que você começou a dar importância, a ver com outros olhos situações que tinham que vir antes. Muito mesmo antes de você querer, de repente, ter amizade com fulano de tal, porque ele é de tal lugar, ele vai te ajudar a entrar em tal situação. Hoje a gente pensa muito mais nisso. A questão eu falei do autismo. Quando o menino, no filme, o Ben Affleck, fica nervoso, vocês viram que todo mundo ali está desesperado. Pai, o irmão mais velho, ninguém tinha tratamento, ninguém sabia como ia reagir ali. Mas a gente, até então, mesmo quando a gente não tem nenhuma orientação, eu acho que isso vem da essência da gente como pais,
a gente consegue manter um controle ou fazer um tipo de válvula de escape ali que vai ajudar o seu filho naquele momento. No filme, eu não sei se vocês lembram, o Ben Affleck, alguém assistiu esse filme, Contador? E isso foi até ele grande, adulto. Infelizmente, eu falo que eu só não gosto do filme por uma situação, porque ele vira contador de traficante, de bandido, e não é isso que a gente quer. Mas por que ele foi virar contador? Porque ele era muito inteligente, né? E aí, quando ele grande, eu não sei se vocês lembram, quando ele tinha crise, ele ia para um container, que ele colocava as coisas dele, que não era a casa dele, e aí ele sentava, colocava um som alto. Ai, falava, você falou que é autista, não tem problema com som? Cada um tem uma coisa. Ah, tem que ter todas aquelas frases ali elencadas que eu falei, todas aquelas características? Não. Algumas delas têm que estar elencadas para o seu filho apresentar esse diagnóstico. Mas ele, por exemplo, ele colocava o som bem alto do container e começava a bater na perna, né, com um som bem alto e falava, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu nasci tanto, minha profissão é essa, o nome do meu pai é esse. Porque o pai dele lá atrás, quando a mãe foi embora, o pai sentou com ele, não sei se você lembra do filme, e falou, olha, você é fulano de tal, você nasceu tal, você mora em tal lugar. O pai dele, que era militar, que era super firme, a forma que teve de ajudar o filho, a todas as vezes que viesse esse estilhaço, esse gatilho, de se controlar, assim como eu fiz com o Bernardo, ó, Bê, você respira até 10, pede para tomar água e volta. Isso ajudou muito. Tem esse, aí tem a questão da discriminação, que vocês viram ali, do bullying, que é terrível, e isso acontece dia após dia. Por que eu falei fantástico? Porque ontem no Fantástico a gente teve uma matéria falando de bullying, porque teve aquela criança que faleceu, né, alguns dias atrás, mas isso acontece todo dia. Em fevereiro, final de fevereiro, eu tive um problema com meu filho na escola, que o Bernardo também não é santo, viu, gente? O Bernardo é muito danado. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, ano retrasado, eu estava chegando na Assembleia para estacionar o carro com o motorista, ele ligou no telefone do motorista e falou assim, Dunga, está com a gente há uns 20 anos, passa para mim o documento da minha mãe do carro. Aí eu tô, mas será que... Não, eu acho que é porque ele está aprendendo hoje, na hora que eu saí, eu deixei ele estudando com a Lu, com a Babá, ele estava vendo essa questão de sinais de trânsito, de urbanização na cidade, pode ser que ele tenha algum trabalho, né, de falar qual é o carro, qual é o ano, essa questão de taxas, impostos, que essas crianças vão aprender cada vez mais. E aí eu fiz, não, Duda, pode tirar foto então e passa para ele, não tem problema, ele está com a Babá lá. Gente, o Bernardo vendeu o meu carro pro WhatsApp. A sorte é que ele vendeu para minha família, porque tem um grupo lá em casa, da minha mãe, das minhas 3 irmãos, dos meus primos, da minha sogra. E ele tá numa coisa com Pix agora e com venda, que eu falo que ele só não vende a mãe porque o pai não deixa. Porque assim, ele vendeu. Aí eu tava no plenário, votando, quando foi na segunda noite que eu cheguei em casa, aí a minha irmã me ligou e falou assim, ó, fica tranquila que eu já arrematei aqui seu carro. E não só isso, dia após dia, ele é tão safado, que ele pega na dispensa. Semana passada ele faltou um dia, aí ele vai na dispensa, pega todinho, biscoito, essas coisas, põe na mochila, chega no meu gabinete e vende para os assessores. Ele abre um bis e vai pegando, ó, compras, eu vou contar para minha mãe. Sabe? Ele é uma figura. E isso ele faz com as minhas coisas. Eu sou a única mulher na casa, com 5 homens, 5 cuecas, 5 meias, a única que tem o closet mais arrumadinho é o meu. Mas não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que minhas irmãs já mandaram Pix pra ele. Tia, minha mãe quer vender essa saia, minha mãe quer vender essa bolsa. Na hora que eu chego está tudo vendido, graças a Deus. Aí ele recebe o Pix, mas o produto nunca chega. Como diz minha irmã, o produto nunca chega do lado de lá. Porque ele é muito inteligente, eles são muito inteligentes. Eles só precisam ser administrados, ajudados a administrar essa inteligência, porque da mesma forma que eles são uma inteligência 100% pro bom, mas pro ruim também é a mesma coisa. E por que eu digo isso? Porque o Bernardo não tem só o autismo. O Bernardo tem o TOD, que é o opositor desafiador, que é dificílimo. Você fala sim, ele fala não, você fala não, ele fala sim. Ele tem um pouquinho da esquizofrenia e tem um pouquinho da bipolaridade. Se eu fosse elencar eu, Flávia, o pior para mim, tá? Não estou falando como profissional, como conhecedora, para mim, o que mais me balança é o TOD. Porque, como eu falei, eu sou de uma casa que só tinha mulheres, né? Não existia palavrão. Não existia dedo, não existia nada disso. E a minha mãe, quando vem de Brasília para Curitiba, é sério isso que eu tô falando pra vocês,
Ela senta com a gente na mesa do almoço, é tanto homem falando, e na minha casa tá sempre cheio de amigos, a gente sempre traz, ao invés deles irem, não, vem pra cá, ah, mãe, quero fazer um churrasco, vem fazer aqui com a mãe, pra ter mais próximo da gente. A minha mãe, quando chega em Brasília, foi agora ainda, depois do carnaval que ela veio, voltou, ela falou, eu fico uma semana almoçando sozinha, pro meu ouvido sair todas as besteiras, todos os absurdos, todos os palavrões. Imagina entrar numa casa com 5 homens, não é fácil, né? Mas assim, para nós, o Todd pega muito. Porque o Bernardo, ele, quando escuta o não, ele, junto com o autismo, que isso é da frustração do autismo, essa característica, ele vem com o Todd, e aí você fala assim, ao mesmo tempo, você acorda o Bernardo todos os dias e fala, Bê, senta que a mãe vai colocar chuteira em você. Ele não consegue amarrar o cadastro, 13 anos. E isso para ele é revoltante. E isso para ele é um estilhaço para ele ficar nervoso, porque ele está se sentindo incapacitado. Então, na hora que ele está calçando o tênis, a gente dá um telefone, alguma coisa, para ele tirar ali a atenção, para não ver que ele não está conseguindo amarrar o tênis. Ou então, compra uma chuteira sem cadastro. Porque são situações que a gente vai fazer para amenizar esse sofrimento dele. Porque se ele vê que ele não conseguiu e aí ele se frustrou, aí você se prepara que tem a questão da desorganização, da bronca, de jogar no chão, de xingar. Ao mesmo tempo que ele está sentado, eu estou amarrando o cadastro, ele está passando a mão no meu cabelo, ele está falando, mãezinha, eu te amo. Em 2 minutos ele está puxando aqui embaixo, já está me xingando. Vocês imaginem se a gente não tem uma terapia, se a gente não tem um respaldo emocional atrás? Que mãe que aguenta a vida inteira acordar, tá cuidando do seu filho, passando um creme, ele olha para você, a mesma hora que ele está puxando seu cabelo, fazendo carinho, ele puxa seu cabelo e te xinga. Por isso que você precisa tanto de estar estável. Não só a criança. Outra coisa, o Bernardo tem rotinas, como qualquer autista. O autista precisa das rotinas. O Bernardo tem 13 anos, mas se você entrar no quarto dele, tem um quadrinho, fazer xixi, escovar os dentes, trocar de roupa. Se o Bernardo sai correndo e está muito apertado, não quer escovar os dentes, se ele escovar os dentes antes, você pode ter certeza, o resto do dia, pro Bernardo, não estou falando de todos os autistas, pro Bernardo, ele não obedecer aquela rotina dele ali, desequilibra e desorganiza o resto do dia. Se ele escovou o dente antes de fazer xixi, gente, não é para todos, é o Bernardo. Muitos são assim. Ele fica extremamente nervoso. Se ele chega na escola e ele tem aula de educação física, hoje ele foi a gente foi mais cedo, porque eu tive que pôr chuteiro, inclusive, porque ele tinha educação física. Se ele chegar lá e disser, a professora está doente, não vai ter educação física, a gente vai subir uma aula, esqueça. O tutor já me liga e fala, Flávia, venha buscar, porque ele vai rodar a baiana aqui. A gente tem trabalhado isso, porque ele tem que entender que existe o não, que existem momentos que não vão ser da forma que ele precisa, mas enquanto ele não tem esse controle dele ainda, o melhor é a gente buscar, porque senão ele vai perder a cabeça, ele vai se machucar. No que ele se machucar, que ele bater a cabeça, que ele morder a boquinha, o que vai acontecer? Aquele amiguinho, e principalmente dessa idade deles agora, aquele amiguinho vai olhar com outro olhar. Aqueles amiguinhos lá atrás, que eram pequenininhos e que achavam ele, principalmente o Bernardo, que a gente atrasou 2 anos, então ele era um amigo grandão, aquele que todo mundo adorava, os meninos menores adoram. Agora, os meninos do tamanho dele, hoje ele está no 7º ano, mas os amigos estão no 9º. A hora que ele chega numa quadra, o que acontece? Tem a diferença. E aí aquele aluno de 9º ano não vai ter paciência, muitas vezes porque infelizmente não aprendeu isso em casa. Eu falo que isso aí é questão de princípio, de educação, não é questão econômica, não é questão financeira. É questão da educação, do berço que você recebeu em casa, da pessoa saber acolher. Isso eu falo inclusive por conta do bullying. Como eu estava contando aqui, o Bernardo, no final do mês passado, o Bernardo chegou na quadra, não era dia dele jogar futebol, mas como sempre ele tenta, né? Se deu, ele entra. No que ele chegou, ficou esperando para poder jogar, tinham mais 3 amigos do 9º ano. Isso é verdade, gente. Esses 3 amigos vieram por trás do Bernardo, deram uma banda nele, derrubaram ele, socaram ele, ficou uma semana assim para a escola, todo roxo, cortaram a boca dele, só porque ele entrou para jogar futebol. Vocês imaginam na hora que a gente recebe uma ligação dessa? Isso porque eu não recebi a ligação. Ele foi para fazer prova no primeiro horário e depois ele ia... ele estava muito nervoso no final de semana estudando. Então eu liguei para a coordenadora, eram umas 10 horas, antes de eu entrar no plenário, falei, olha, eu estou precisando falar com você, você não está me atendendo, deixei mensagem. Eu não sei, alguma coisa na minha cabeça está falando que o Bernardo hoje não está bem. Aí depois eu entrei para o plenário, começou a votação, na hora que eu saí era meio-dia,
Eu liguei de novo e falei assim, poxa, ninguém me atendeu, o Bernardo hoje vai ter futebol depois do horário, vai ficar mais um pouquinho, quero saber como é que ele tá, senão eu mando ele embora. Ele foi muito nervoso para a prova. Aí a coordenadora falou para mim assim, olha Flávia, eu não tinha te ligado ainda, porque a gente estava terminando de fazer a expulsão das 3 crianças que bateram no Bernardo. O Bernardo está aqui no ambulatório do colégio. Ah, a gente rodei a baiana. Eu só não xinguei a coordenadora de bonita. Sabe? Rodei a baiana mesmo. Como mãe. Porque se a gente pede tanto para que aquela criança nunca fique sozinha, e era o que eu reclamava da escola, se ele tem um tutor, é porque ele não consegue lidar sozinho com as situações. Como é que na hora do intervalo, num pátio com 1000 alunos, o tutor sai para tomar café e para lanchar? É nesse momento que o tutor tem que estar perto. Ah, mas todas as crianças hoje têm tutor? E é por isso que a gente também briga muito. Porque se o meu filho tem, graças a Deus ele está numa escola particular, não é por isso que ele é melhor. Qualquer escola é obrigada, escola municipal, escola estadual. Ah, mas não tem, a gente chega lá, tem 200 diagnósticos e 90 tutores. Poxa, que bom, já estão tomando consciência que precisa. Daqui 3 meses a gente vai chegar aqui e a gente quer o dobro. Ah, mas não tem. Capacita. Pega professor e capacita. Isso não é problema da gente, é problema do Estado. A gente entende a questão do diagnóstico com relação ao direito e com relação a não ter tantos profissionais. Que é uma coisa que a gente já está correndo atrás para tentar resolver. Aí, ok, a gente não vai condenar o gestor. Agora, se o professor, se a escola sabe que existe a necessidade, se vira. Quantas mães a gente recebe lá na escola, lá no gabinete, tanto de escola estadual como municipal, isso eu recebi há um mês atrás, inclusive um pai, fiz a denúncia no plenário, o secretário de Educação entrou em contato comigo, com 2 filhos autistas, gêmeos, sem nenhum tutor. Não só eles, da escola estadual daqui de Curitiba, não só ele. Todas as crianças daquela escola que eram diagnosticadas, não existia nenhum tutor na escola. Ah, Flávia, aí você tem que entender. Não, não tem que entender. Isso é lei. Então vamos parar de gastar um pouquinho com asfalto, com outra coisa, e vamos colocar na educação porque a gente precisa. A gente precisa. É necessário e é direito. Ah, não atendeu ainda? Vai na Defensoria Pública. Dentro da Assembleia a gente tem Defensoria Pública. Vai no seu município, na Defensoria Pública, vai no cartório, vai onde... Faça uma petição, faça uma denúncia, vai no Ministério Público. Só assim a gente vai conseguir suprir isso daí. Ah, mas é que não tem tanto... Pega professor então e leva lá para dentro e capacita. É um problema do Estado, se ele vai ter que gastar mais porque é professor ou não. É lei, eles precisam. E a gente está aqui para poder fiscalizar essa lei. Isso é muito importante. Falei das crianças com bullying, está cada vez pior. E outra coisa, a criança não faz, o jovem, o adolescente, eles não fazem a discriminação por si só. Como eu falei lá atrás, isso é de berço. Isso a gente aprende lá dentro, não é tendo uma condição melhor, é questão de educação, como o pai e a mãe deram pra gente. Na maioria das vezes, quando a criança faz isso e está maiorzinho, podem ter certeza absoluta que quem ensinou ou que quem deu o exemplo foi dentro de casa. A criança, quando ela é lá no início da vida, começa com educação, com amor ao próximo, com respeito, com solidariedade, isso não precisa ter de dinheiro nenhum, a criança leva isso para dentro de uma escola. Você vê aquela criança que entra um menino cadeirante, ela vai lá e ajuda a empurrar. Ou uma criança com síndrome de Down, que é muito carinhosa, e eles não têm nenhum preconceito com relação a isso. Eu passei por isso que eu venho sempre como mãe para falar para vocês. Eu passei por isso, eu fiquei depressiva com o diagnóstico, eu fiquei depressiva o dia que meu filho, com 4 aninhos, numa escola particular pequena, daqui de Curitiba, onde o pai e os irmãos haviam estudado, a gente chegou, o Bernardo tinha aprendido a andar com pouco tempo, de 4 para 5 anos, eu, Flávia, cheguei num buffet, esses buffets de aniversário, cheguei, sentei, e aí o Bernardo começou a brincar, e brincando sozinho. E aí eu chamei um dos amiguinhos, que já tinha muito tempo que estudava com ele, e falei assim, ô Felipe, vai ali, busca o Bernardo para brincar com você. Você sabe o que ele falou para mim, gente? Eu guardo isso assim, falo em todas as minhas palestras. Eu não posso, tia, minha mãe disse que ele é tantão da cabeça, eu não posso ficar perto dele. Vocês imaginem uma mãe ouvir um negócio desse? Na hora, eu recolhi o Bernardo, peguei a babá e a gente foi embora. No outro dia eu tirei ele da escola. Porque se não aprende em casa, pelo menos no tempo que está na escola, a escola também tem essa obrigação de compartilhar e de ensinar os filhos. Filho não faz discriminação quando está tendo bullying, se em casa ele não aprende. Numa conversa na hora do almoço,
ele está brincando de outra coisa, ele está num videogame, você faz um comentário racista, um comentário preconceituoso. Filho é muito inteligente, todos eles. Eles aprendem isso dentro de casa, ou com o irmão. Mas trazer isso no coração e fazer discriminação com a criança, não é da criança isso. Então, assim, é questão de princípio, é questão de berço. Aquela mãe do Felipe ali, que falou que ele era tantão da cabeça, por incrível que pareça, isso não é castigo, porque filho autista não é castigo, não é cruz. Mas por incrível que pareça, eu fui há uns 2 meses atrás em Alphaville, nem sabia que ela estava morando com o Felipe em Alphaville. Hoje o Felipe, adulto, ela teve uma outra criança, e essa criança pequenininha é autista. Aí ela me encontrou nesse churrasco e falou assim: nossa, Flávia, eu queria tanto falar com você, eu tenho visto você nas redes sociais. Você acredita que não, Felipe? Eu falei, é mesmo. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa inclusão e principalmente essa questão dos valores e princípios com essas crianças. A questão da empresa aérea, eu também faria a mesma coisa. Poxa, se eles estão ali, os profissionais, e se eles dão uma série de instruções na hora que você vai pegar o voo, hoje é pela televisãozinha, mas às vezes eles dão instrução, fazem, né, alguns até fazem os comissários algumas brincadeiras. Se ele sabe, se ele é capacitado, que a criança autista não consegue ficar presa, ok, é uma norma, precisa estar com cinto, mas você pode colocar então no seu colo e passar o cinto em você e no seu filho. Ou, se puder, fazer um pouquinho da vista grossa e deixar decolar, com todo mundo segurando, com o pai, com outra pessoa segurando. Agora você vai deixar a criança mais estressada, e naquele caso como foi ali do vídeo, o pai teve que sair de dentro do avião. O que a gente está falando toda hora e todo dia e vem pregando, e por isso que a gente anda dia após dia, para falar exatamente que se a gente pode, como cidadão, amenizar a vida daquela pessoa que está tendo uma crise, por que a gente vai ser diferente dentro do avião? Já tem a questão de temperatura, de pressão, ouvidinho, barulho, gente diferente. Aí o comissário ficou lá meia hora obrigando ele a colocar o cinto, depois que ele disse que não, foi lá e desembarcou. Assim a gente não trabalha e assim a gente não consegue ir para frente, né? Enxugar gelo. Falei da mãe autista e o último, que foi a questão lá da mãe que se suicidou, como eu tinha falado lá no início, cada vez mais mães estão se suicidando. A gente está com um índice de 17% do ano passado para esse ano de mães se suicidando. Muitas tiram a vida do filho antes e depois tiram a sua. E outras acham que morrendo o filho vai para uma casa de apoio, vai para um outro lugar e que vai ficar ok. Gente, filho precisa de mãe, de pai, de família. Então é por isso que a gente mais uma vez vem e bate insistentemente na questão do tratamento para toda a família. Essa mãe que deu testemunho, ela estava com câncer, ela tinha 2 filhos autistas de Novo Hamburgo e essa mãe foi largada. Imagina, num hospital, com 2 filhos sendo cuidados por vizinho, ela achou que era tirando a vida dela e a gente vai condenar, como eu falei aquela hora. Eu não sei se a gente está caminhando para o final, eu não sei se vocês já viram, mas já passou umas 3 vezes no Globo Repórter, naquele função, como é que é, profissão repórter, e eu já vi 2 vezes. Uma mãe, agora deve ter perto de 80 anos, mas que o Globo Repórter mostrou há uns 5 anos atrás, o ano passado, no final do ano, mostrou a mãe pegando lá em São Paulo. A mãe mora sozinha com o filho hoje com 30 anos, a mãe aí perto, beirando 70 e poucos. A mãe mostra com aquele pessoal do Profissão Repórter, ela entra no ônibus, a repórter, e vai ver o dia inteiro dessa mãe como é que é. Mas por que foram atrás dessa mãe para filmar? Porque houve denúncia dos vizinhos de que essa mãe deixava o filho amarrado na cadeira. Aí começou a rede social à noite, no dia que começou isso, o pessoal da comunicação sabe. Choveu, gente, tem que prender essa mãe. Calma aí, pelo amor de Deus, a gente está falando o tempo inteiro que a gente precisa pensar, passar pela situação da mãe. Gente, a mãe com 70 e poucos anos, pegando o ônibus todos os dias, indo trabalhar em casa de família como diarista, para ganhar um valor, pegava 2, 3 ônibus por dia. 70 e poucos anos, não era nem para ela estar trabalhando mais, vivendo sozinha com esse filho, pegando o ônibus. E aí, no Globo Repórter, no Profissão Repórter, na hora que ela está voltando com o repórter, que o filho está lá, que ela abre a casa, uma casa com um cômodo só, o filho está numa alegria, bate palma com a perna amarrada.
E aí ela chega, ela já vem, faz a comida do filho, compra primeiro que ela, com o que ela recebeu do dia de diário, ela compra as coisas ali para casa, vem com uma marmitinha pronta para o filho, porque disse que ele ficava muito nervoso quando ela chegava, porque queria ficar perto dela, ela era muito carinhosa com ele. Aí ela vem com aquela marmitinha que era para ela e para ele, e ele come inteiro, ela dando a comidinha para ele, sabe? E aí o repórter fala assim, mas se eu deixar ele solto, ele vai se machucar. Ele tem 30 anos. O certo seria ele ficar num lugar internado durante o dia, numa escola. Mas cadê o Estado para me ajudar? Cadê o município para me ajudar? Somos só eu e ele. O que eu posso fazer é deixar ele bem, com a televisão ligada, com suco, essas coisas. Aí você para e pensa, poxa, tá certo ou não tá certo, mas eu vou condenar essa mãe? A mãe foi trabalhar o dia inteiro, voltou com a marmitinha que era para ela e pro filho, o filho comeu tudo, e ela feliz, sabe, se abraçando, beijando o filho. Aí a rede social, né, Gabi, começou, o povo batendo. Eu entrei na rede social e falei assim, olha, vocês me desculpem, eu não gosto de discutir com vocês com relação a isso. Eu gosto de ir pro plenário, de cobrar, de fiscalizar, mas eu não discuto nunca com a mãe e com o pai, porque a gente sabe o que eles estão passando. Agora vocês, antes de fazerem isso, observem bem no vídeo, o carinho que essa mãe saiu, o carinho que ela voltou, a forma que ela tratou esse filho. E assim, não era teatro, porque você sabe o comportamento do filho, como é que ele está se ele não tivesse esse cuidado. Então assim, está na hora da gente parar de fazer esse olhar condenatório e de pensar do outro lado. Semana passada a gente recebeu a mãe daquela criança lá em Campo Largo que foi estuprada. Foi abusada, foi estuprada. Eu acho que vocês devem ter visto, se não viram na minha rede social tem, ela também mandou. Essa mãe, ela estava desde 2022, com esse filho, saiu de Curitiba, ela é do interior, estava só ali, eu estou falando porque eu tive a autorização dela, ela está conosco. Só ela e o filho moravam em Curitiba e o marido, que faleceu de Covid há 2 anos. Ficou só ela e esse filho diagnosticado. Essa mãe, em 2022, ela levava o filho para a escola todos os dias em Campo Largo, na escola particular em Campo Largo, não vou falar o nome, e deixava esse filho, o filho resistente, entrava no carro, chorava, ele é não verbal, à época ele tinha 8 aninhos, hoje ele tem 10. Só que esse filho resistia muito, chorava muito. E ela comentava com a psicóloga que fazia tratamento em casa, ela é servidora, ela pegou a aposentadoria, adiantou para poder ficar com esse filho. E aí ela cobrava da escola e eles falavam, não, tá tudo bem, você vai embora e fica tudo bem. E ela via que não ficava bem. Gente, quando foi em fevereiro desse ano, a polícia americana entrou em contato com a Polícia Federal, com a Interpol, onde eu até fiz parte, entrou em contato com a Interpol, com vídeos dessa criança sendo estuprada pelo tutor dentro do banheiro dessa escola em Campo Largo. A mãe não sabia de nada. Aí, esse tutor abusava da criança, jogava para a Deep Web, e aí foi lá que a polícia americana pegou. Mandou para cá para a Interpol entrou em contato com a Polícia Civil, Secretaria de Segurança. Quando foi, acho que dia 15 de março, agora, a Idalina, essa mãe, foi chamada da Delegacia de Crimes Cibernéticos. E aí, na hora que ela sentou com essa criança, junto com a criança, porque ela não tem ninguém para cuidar do filho, o delegado colocou vários vídeos desse tutor abusando dessa criança. Vocês imaginem essa mãe? Se coloquem no lugar dessa mãe, desse pai. Graças a Deus não era eu, porque eu não sei se eu ia ter na hora, sabe? Eu não sei. Essa mãe, na hora, ela falou exatamente que ela sabia do dia certinho daquele abuso, porque eram outros abusos, fazia outras coisas, sexo oral, mas neste dia ele abusou dessa criança de 8 anos. Porque na hora que ele chegou em casa, disse que ele sentou no colo dela a tarde inteira, ficou no colo. A gente que é mãe, vocês imaginam, eu fico engasgada. Colocou esse filho no colo e ele passou a tarde inteira sentado no colo da mãe e chorandinho, pedindo mamadeira de novo, pedindo tudo. Então, quando o delegado mostrou para ele essa cena, ela falou, Flávia, eu sei exatamente o dia que aconteceu. Ele fez xixi na cueca umas 5, 6 vezes à tarde no meu colo. Vocês imaginem? E a escola? Onde é que estava a escola? A escola já tinha sido intimada em fevereiro para ser ouvida. Eu não estou aqui para condenar a escola. Minha mãe tem escola, eu falei para vocês. Mas é obrigação da escola notar alguma coisa diferente. É obrigação da escola observar se todas as vezes que essa criança tem uma crise, o tutor pega pela mão e leva lá no banheiro sozinho. Alguma coisa estava de anormal. E outra, a mãe já tinha falado que naquele período eles tiraram foto para a formatura do prezinho, alguma coisa assim. E no dia da formatura,
No momento da foto, ele estava sendo abusado dentro do banheiro, porque ele não saiu na foto de formatura da criança. Então, sempre existem indícios. E mais, aí a gente foi atrás da escola, porque eu não posso ouvir só o lado da mãe, eu tenho que ouvir o lado da escola. E aí a escola me procurou para querer me contar a história. Porque você pode contar a história, não estou dizendo que eu vou te dar o direito, mas você pode contar. Você tem essa questão constitucionalmente de fazer a sua defesa. E aí, pior, ela foi me contar a história, mas a situação ficou muito pior da escola. Sabe por quê? Porque esse tutor era o único tutor que tinha naquela escola, já está preso há 20 dias, vai passar agora por julgamento, dia 17 de maio, e esse tutor foi preso porque ele prendeu e vendeu mais 2 vídeos de 2 crianças daquela escola. Agora, pasmem, sabe quando? Na escola tem a noite do soninho, né? Que a criança vai para lá. Por incrível que pareça, uma escola pequena não deixou o professor na sala de aula. Esse tutor dormiu com 30 crianças à noite, na noite do soninho em Campo Largo, em 2022, no Paraná. A gente tem obrigação de falar isso, não é para criar confusão, mas é para abrir os olhos, porque isso acontece não é só com autista, não é só com criança com síndrome de Down, é com qualquer criança. Acho que acabou aqui. Com qualquer criança. Vocês me escutam? Sim. Acontece com qualquer criança. Então a gente tem que ficar em cima mesmo. Se você não está confiante naquele tutor, troca o tutor. Mas a gente precisa observar isso. Não sei se acabou a bateria. Só tomou água. Por que isso acontece, gente? Agora essa mãe está sozinha com essa criança, não foi assistida nenhuma vez pela escola. A escola, ao invés de puxar para ela e acolher essa mãe, sabe o que a escola fez? A escola falou que isso era normal. Esse tutor, ele atendia e aí foi só se enrolando. Quando falou que atendia outras crianças e ficou na noite do soninho, aí eles foram atrás de outros vídeos. Agora vocês vão cair da cadeira, vão dar hora de contar para vocês quem é que lá em Campo Largo comprava esse vídeo. Além da internet. Um médico pediatra que atendia crianças em Campo Largo, super renomado, o dia que esse cara foi preso, em fevereiro, esse médico se matou em Campo Largo. Dá para acreditar nisso? É desumano, né? O médico comprava os vídeos da criança sendo abusada lá em Campo Largo. A gente não conhece a pessoa, o pedófilo na hora. Então a gente precisa, enquanto mãe, a gente não tem obrigação de nascer sabendo. Mas a gente tem obrigação, enquanto pai e mãe de uma criança com nenhum diagnóstico ou de uma criança com diagnóstico, de estender esses olhos para qualquer um. Pode ser para o seu melhor amigo dentro de casa, pode ser para aquele motorista que sempre carregou o seu filho de Uber, que você confia que tem 5 anos que só carrega com aquele... Não interessa. Eles têm a artimanha, eles têm um jeito de intimidar a criança, de intimidar o adulto. Principalmente se for uma criança que é não verbal, como essa criança que até hoje é não verbal. E aí a gente vai pro finalzinho, você vai postar o vídeo e... Não achei que eu tô no almoço deles. Tá. Vocês estão com fome, gente? A gente está terminando, mas então eu nem vou passar o vídeo mais. E aquele outro? E eu passo o vídeo terminando falando assim para vocês. Existem questões de remédios? Existem. Existem crianças que precisam de remédio, como o meu filho, e existem pais e mães que não precisam dar remédio, e isso é sensacional, que consegue fazer uma terapia. Isso vai do nível de autismo, de comprometimento do seu filho. Eu me condenei várias vezes em fazer isso pro Bernardo, mas o Bernardo é uma qualidade de vida para ele, conseguir se controlar, e para a família. É aquilo que eu falei, é uma qualidade de vida para todo mundo, né? E se existe aquele remédio, mas é droga, a gente sempre fala isso, é droga, então... Gente, seu filho está precisando, ele está pedindo de alguma coisa para ele se acalmar, para ele ter um controle, um autocontrole. Aí eu vou ficar pensando que é droga e não vou dar? Eu falo por mim, humildemente. Eu, antes de ser vereadora, eu fui policial federal. O que eu mais prendi era traficante com o Fernando. De repente, quando o Bernardo, há 2 anos atrás, estava com um fígado enorme, uma criança que sempre tomou remédio, o neurologista me parou e falou assim, agora eu quero que ele comece a tomar o cannabis. Eu falei, como é que é? Você está brincando com a minha cara? Troquei de médico. Você acha que eu que prendi bandido e traficante o tempo inteiro que usava droga, agora eu vou dar maconha? Olha, tanto que eu estava leiga nisso. E aí a minha mãe me ligou lá de Brasília de novo e falou, Flávia Carolina. E aí eu vi que ela estava brava. Eu tenho fibromialgia, com 62 anos. Eu estou fazendo uso de 3 gotinhas. E aí a gente começou há 1 ano o tratamento da cannabis também com o Bernardo. São 8 gotinhas. E aí vocês sabem que não é maconha, gente. Pelo amor de Deus, é o princípio ativo
É o líquido que é usado para mais de 70 diagnósticos. E por que a gente tem batido nisso? Porque isso aí já é lei. Inclusive, aqui no Brasil, no Paraná, o nosso deputado Goura conseguiu, na Assembleia Legislativa, a questão do cannabis. Agora a gente tem que lutar para que seja cedido nos postos de saúde. Mas por quê? Porque melhora. O Bernardo melhorou, o Bernardo emagreceu 17 quilos. O Bernardo não sabia jogar futebol porque era gordinho, ele não conseguia nadar. Hoje ele faz tudo porque ele está numa condição melhor. Então, se você pode ajudar, se você acha que isso pode amenizar a vida do seu filho, dar tranquilidade para ele e qualidade de vida para todos dentro de casa, isso é essencial. Eu teria outras questões para falar, mas realmente as nossas palestras são 1h30 por aí. Teve a questão de agenda, que não bateu com a agenda daqui hoje. E eu quero deixar só uma mensagem para vocês no final. Como eu disse, eu vim para fazer não uma palestra, mas um bate-papo. Um bate-papo com sociedade civil, com pessoas que querem aprender realmente a lidar com o autismo ou outros diagnósticos, aprender a incluir. E a gente fica muito feliz, porque não é aqui. Na Câmara dos Vereadores a gente chega, como foi em Itaperuçu e Colombo semana passada, a gente tinha dono de restaurante, dono de pizzaria, e aí eles terminaram e falaram assim: olha, deputada, eu gostei muito, porque eu vim hoje porque eu queria aprender. Como é que eu ia me portar se chegasse um autista lá no meu estabelecimento, se eu tenho que ter uma mesa mais reservada com menos barulho, ou se o garçom tem que ter mais paciência. Para eu passar para os meus garçons, eu precisava ter vindo. Vocês não têm noção de a gente como mãe, pai de autista, o tanto que isso afaga o coração da gente. Saber que a sociedade está querendo aprender a lidar com os nossos filhos. Para lá na frente não aconteceu o que aconteceu com o meu filho, de se jogar no chão e de fazerem o olho condenatório. Isso é muito triste. E eu termino contando uma historinha para vocês, e que é verídica, até por isso a gente pôs esse veleiro aí. Quando o Fernando Francischini, ele era policial federal antes mesmo de ser deputado, e eu também era policial, ele falava assim: Preto, me chama de Preto, o dia que a gente se aposentar da polícia, a gente vai comprar um veleiro, isso antes do Bernardo nascer. A gente vai comprar um veleiro e a gente vai rodar o mundo, é só isso que eu quero. Eu falei: você não é pretencioso nem um pouquinho, né? Ele falou: não, cada um quer uma coisa, um quer ir para uma praia, quer morar, ou quer investir, comprar um apartamento, viver do investimento, não trabalhar mais. Eu quero ter um veleiro pequenininho, porque como a gente só tem 3 filhos homens, não tinha o Bernardo ainda, a gente pode deixar esses meninos maiores estudando, estrutura, homem se cuida. Se fosse menina, eu não ia deixar. E aí o Bernardo nasceu. Quando o Bernardo foi diagnosticado, o Fernando ainda tem esse sonho, veleiro, e o dinheiro ainda não tem, mas ele tem o sonho do veleiro. Eu falei: Fernando, o nosso veleiro vão ter 2 quartos, porque eu não vou para lugar nenhum. Isso eu falei lá atrás, sem o Bernardo junto. Ele vai estudar comigo, ele vai crescer comigo no veleiro, mas eu não abro mão, porque eu tenho muito medo, aquele medo que eu tive quando o Bernardo foi diagnosticado, dele ser excluído, dele viver sozinho, dele não ser independente. Então ele não vai, de forma alguma, ficar com os irmãos. Mas isso, gente, eu pensava anos atrás. E hoje a gente fala com toda certeza. A gente tem dado para o Bernardo tanto, mas tanta independência, sempre atrás com a rédea, para que ele consiga sobreviver sozinho, que a gente já falou que a gente não é para a vida inteira. A gente não vai conseguir deixar debaixo da asa da gente. Eu tenho lutado tanto, todos os dias, dia após dia, para chegar naquela escola, para chegar naquele município e falar que o filho tem que ser incluído, tem que ser respeitado. E como é que eu, dentro da minha casa, não vou querer que meu filho fique estudando com os irmãos e a hora que ele quiser ele entra ali naquele veleiro numa cidade, ande comigo um pouquinho e volta para a vida real? Se eu não começar dentro de casa, não tem aquela ideia, aquela frase, santo de casa não faz milagre. Não tem que fazer milagre, tem que partir da minha casa. Por todas as circunstâncias, as situações de discriminação, de frustração, de depressão que pai e mãe entrou, o Bernardo vai fazer tudo o que ele quiser. O Bernardo frequenta todos os lugares. O Bernardo quer ir para um show, o Bernardo vai para um show, ele adora sertanejo. O Bernardo quer ir para um barzinho comer comida mexicana, o Bernardo vai. O Bernardo está na Assembleia o tempo inteiro andando, porque eu quero que ele seja respeitado e eu só vou aonde meu filho puder entrar. E isso tem que partir da gente, que é pai e mãe de autista. E tem que ser respeitado por todos. Mãe que hoje está em depressão tem esse direito, mas tem que levantar a cabeça. E é isso que eu falo quando eu chego nesses eventos no interior, que a mãe foi largada por aqueles 70% dos pais. A mãe está cabeça baixa, praticamente no ponto de fazer o que está fazendo aí 17% de suicidar. A gente chega para essa mãe e fala: escuta, não é fácil,
Como eu falei aqui pro Leandro no início, não é fácil, não é um mar de rosas, mas se Deus te deu, é porque esse filho era para ser seu. Filho não é cruz nunca. E eu ainda digo mais, se hoje viesse um gênio da lâmpada e falasse para mim, Flávia Francisquini, faça 3 pedidos hoje, aqui, eu ia falar, olha, eu quero o Bernardo do jeitinho que ele é. Com toda a danadice dele, falando palavrão, dando dedo, brigando, aprontando, vendendo as coisas, pedindo pix, do jeito que ele faz, a gente fica sabendo só lá no final. Mas o amor que o Bernardo ensinou a gente a ter, incondicional, e que a gente já tinha pelos filhos, se transformou em tão grande que eu quero, gêniozinho, que você me deu, Bernardo, dessa mesma forma. Porque com ele eu consegui chegar em outros lugares e andar tantos 1000 municípios aí para falar que se você é mãe, o filho é seu, é com ele, é com você que tem que contar. Então levanta essa cabeça e bola para frente. Você tem associação, você tem a PAI, você tem o Estado, você tem leis. Não é fácil, mas se Deus te deu, ele é seu. Então levanta essa cabeça, porque o seu filho precisa antes de qualquer pessoa de você. E da mesma forma que a gente fala isso, a gente fala para a sociedade. O autista, ele veio, ele existe para mostrar pra gente que diferenças não existem. Existem dificuldades. E se a gente passa essas dificuldades juntos, a gente consegue passar na boa. Como eu falei lá no início, ninguém nessa vida consegue ser feliz e viver sozinho. Se a gente consegue colocar isso dentro da sociedade, se a gente consegue praticar a inclusão todos os dias, se a gente consegue passar isso para os nossos filhos, vocês podem ter certeza que a gente vai ter um país, uma sociedade, um mundo muito mais solidário. Então era isso, gente. Eu vim para deixar a mensagem para vocês. Eu falei, eu não era técnica, psiquiatra, psicóloga. Eu vim como mãe de uma criança autista para mostrar para vocês que lá em casa existem problemas, como qualquer outro lugar. E o que a gente tem que fazer é cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua habilitação profissional, tentar reduzir a desigualdade, a exclusão e abraçar, enxergar com outros olhos o autismo também. A gente hoje fala muito na questão do abril, né, que realmente é o mês do autismo, mas eu sou prova viva de que o autismo a gente vive os 365 dias. E a forma que eu tenho de viver, não só com o Bernardo, é levando essa palavra, esse conhecimento, esse ombro, às vezes para uma mãe que está triste, é levando e mostrando que ela não está sozinha nesse mundo. É isso aí, obrigada. A questão do tempo, a gente vai deixar aí no meu material, e-mail, essas coisas. Quem quiser passar pra gente por WhatsApp, mensagens ou perguntas, dúvidas, a gente responde, tá? Gente, deixa eu me localizar aqui. Vai ter almoço ainda, né? Bem rapidamente, nossa, sem palavras, né? Acho que foi muito além do que a gente esperava, né? A gente imaginava ali vamos saber um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo qual é o nosso papel, independente se a gente tem algum familiar que é autista. Você falando ali foi, eu não vou nem falar muito, senão vou me emocionar, mas eu comecei a pensar, poxa, a gente como mãe, já é um desafio tão grande, né? A gente sai, trabalha, aquela correria. Eu fiquei imaginando, imagine se eu tivesse um filho nessa condição, como eu iria lidar com isso, né? A gente tem a nossa rede de apoio, mãe, esposo, e para quem é sozinho, né? Para a mulher que não tem apoio nenhum. Então isso a gente consegue, a gente recebendo esse tipo de conteúdo, essa informação, você trazendo pra gente essas dores, que eu acredito que muitos aqui não sabiam, a gente se coloca no papel, poxa, como eu posso contribuir para uma sociedade mais inclusiva na prática mesmo? Como eu contribuo para isso? Sendo mais solidário, ensinando meu filho a ser respeitoso, independente da condição de qualquer pessoa. É uma coisa que na minha casa a gente pratica muito, respeite as pessoas, independente. Respeite o seu coleguinha, não faça esse tipo de brincadeira que você sabe que você não gostaria de receber. Então esse é o nosso papel. Se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer um pouquinho, se cada um ensinar o seu filho, se cada um no ambiente que estiver, combater a discriminação, evitar qualquer tipo de comentário que sabe que vai gerar dano a outra pessoa, a gente já vai estar fazendo muito como sociedade. Então nosso agradecimento imenso a você por trazer isso pra gente, por nos sensibilizar, quem está nos assistindo também, com essa pauta, com esse tema, para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla sobre isso.
né? Pra gente não ficar ali só no é problema da família do autista, é problema do autista, não. É problema de todos nós como sociedade, nós precisamos contribuir para isso. Nós precisamos tornar o nosso ambiente melhor. Queria aqui rapidinho fazer os agradecimentos. Tá? Primeiramente, quero agradecer ao time de comunicação, né, que fez ali toda a divulgação, a organização. Tá? Quero agradecer a Helena, né, que abriu as portas aí para a deputada, que trouxe a ideia, então vamos trazer a deputada para falar sobre esse tema. Então foi muito valioso, né, foi muito rico esse momento. Agradecer ao nosso administrativo também, né, que organiza tudo, que sempre está nos apoiando. Ao nosso superintendente por abrir as portas, por nos dar a liberdade de trazer esse tema, de trabalhar isso, de trazer essa informação, de transmitir isso para o nosso sistema. Então é muito importante a gente poder ter essa liberdade para falar sobre os assuntos, né, falar sobre inclusão. E agradecer você, toda a sua equipe, né, por terem vindo até aqui, por terem trazido, né, esse material pra gente. A gente sabe que é questão de deslocamento, então vai para um lugar, vai para o outro. Então a gente deseja aí que vocês continuem fazendo esse trabalho, que o trabalho de vocês cresça, que alcancem todas as pessoas e no que puder, no que a gente puder contribuir, contem conosco. Obrigada. Gostaria de pedir para a Helena trazer um agradecimento. Que coisa linda, que azul. Obrigada. Tudo de maravilha. Sido proveitoso para todos. Obrigada pelo carinho. Em azul, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada, a gente fica feliz. Eu falo que não me interessa se é um auditório com 100 pessoas, com 20 ou com 500 pessoas, quando nós tivemos semana passada. O mais importante foi o que eu falei aqui. Eu tenho certeza que eu posso falar pelo Leandro, que é pai de um autista. O que afaga o coração da gente é ver a sociedade querendo abraçar os nossos filhos da forma que eles são, sem querer mudar, sem querer fazer nada. Isso que faz a diferença. Enquanto eu puder, enquanto deputada, fazer isso, andar, rodar, o dia que eu não for mais deputada, eu continuo como mãe, como diretora de um instituto, fazendo esse caminho que não é fácil, mas que a gente sabe que se Deus nos deu esse compromisso é porque Ele sabia que a gente ia conseguir executar. Obrigadão, gente! Pessoal, só para finalizar, lembrando que o nosso objetivo é tornar a nossa sociedade mais inclusiva. E comentem quais assuntos vocês gostariam que a gente trouxesse, porque nós vamos continuar trabalhando o tema, trazendo temas relevantes aqui para vocês, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Então, acho que a sociedade precisa disso. Passar. E a gente traz, né? Como a nossa. Mas quem está no RH, precisa toda a gente.